Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, neste vídeo eu quero fazer um comentário aqui sobre uma postagem do Davi Miranda Neto no Instagram, que eu achei um tanto quanto curiosa essa postagem e eu decidi estar fazendo esse vídeo para abordar esse tema. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações e assim você será notificado sempre que sair um novo vídeo aqui ou uma live. A postagem é o seguinte: ele postou uma foto, ele junto com o cantor César Menotti, da dupla César Menotti e Fabiano, e fez que ali uma pergunta, eu creio que uma enquete, né? Perguntando: sertanejo no Regenere? Aí tinha duas opções para a pessoa marcar: Traz Ele ou Vigia Vaso. Para os irmãos que não sabem, o Davi Miranda Neto, como já diz, né, neto do saudoso missionário Davi Miranda, o fundador e que foi presidente da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E atualmente o Davi Miranda Neto ele é responsável por um ministério de jovens chamado de Regenere. Então, o que eu pude entender dessa postagem, ele está fazendo um levantamento, né? O que as pessoas acham dele estar levando o César Menotti lá no Regenere e certamente para estar cantando lá. Mas a questão todo mundo sabe que essa dupla, né, César Menotti e Fabiano, é uma dupla sertaneja de música secular, não é de música gospel. Eles até cantam algumas músicas gospel, mas eles são cantores seculares, né? E aí ficou a questão, ele está perguntando se deve levar, né, se chama ele ou não. Aí, antes de dar minha opinião, antes de levantar uma opinião, eu fui na Bíblia Sagrada, né? Os irmãos que me acompanham aqui sabem que todo vídeo que eu faço aqui é baseado na Bíblia, na Palavra de Deus, até porque o nome do canal já diz Palavra da Verdade. E estudando sobre o tema na Bíblia, eu selecionei aqui 3 versículos que eu quero compartilhar com vocês, que está bem relacionado a essa questão. Fique comigo até o final do vídeo para que vocês possam entender o meu raciocínio e a conclusão que eu fiz dessa questão baseando na Bíblia. O primeiro versículo que eu quero deixar para vocês está no livro de São Mateus, no capítulo 5, verso 47, onde o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus diz assim: E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então aqui Jesus está dizendo, irmãos, para os discípulos, né? Se eles saudar somente os irmãos, então o que eles estariam fazendo demais? Ou seja, se eles deixam de saudar as pessoas que não são irmãos, ou os ímpios, vamos dizer assim, né? Eles não estariam fazendo nada demais, porque os publicanos também fazem assim. Os publicanos eram pessoas tidas como pessoas cobradores, eles eram os cobradores de impostos. Então, naquela época, eles eram tidos perante a sociedade como pessoas que exploravam as pessoas que roubavam, né? Que cobravam os impostos além do devido. Tanto é que nós vamos ver que Zaqueu era um publicano. Então, quando Jesus foi falar do evangelho para Zaqueu, as pessoas murmuravam, porque ele era publicano. Quando o Senhor Jesus disse que ia pousar na casa de Zaqueu, questionaram: mas o Senhor vai pousar na casa de um pecador? Né? Então, Jesus aqui está ensinando que nós devemos comunicar com as pessoas que são ímpias, vamos dizer assim, né? Uma maneira melhor da gente entender. Mas a questão irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela é uma espada de 2 gumes, que corta para lá e corta para cá. O Evangelho de Cristo, ele confronta, ele é confrontador, né? Então, a gente não pode basear em apenas um versículo. E
eu creio que a doutrina da Igreja Pentecostal Deus Amor vai contra isso. A doutrina que está formulada na igreja vai contra essa questão de estar levando pessoas que não são evangélicas, ou até que são evangélicas, mas que não vai lá para louvar o nome do Senhor, né? Nessa atitude dele, se ele levar mesmo essa dupla lá, eu creio que ele estará saindo fora da doutrina da igreja. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Eu creio que a doutrina foi formulada pelo missionário Davi Miranda, a regra de fé, a norma da igreja, né, foi formulada não só pelo missionário, mas pela diretoria, né, por uma equipe de pastores. Não se baseou apenas em um versículo. A doutrina é baseada na Bíblia como um todo. Então, por isso eu fiz questão de trazer 3 versos aqui para vocês. O segundo está no livro de São Mateus, no capítulo 21, verso 12, que diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Então, irmãos, o mesmo Jesus que disse que nós devemos saudar todas as pessoas, ele se irou, ficou indignado, se indignou quando chegou no templo e viu os cambistas negociando, fazendo negócios, vendendo pombos dentro do templo da casa de Deus. E aí ele ainda diz: a minha casa, a casa de Deus, é a casa de oração. Então aí a gente já percebe, irmãos, que Jesus não se agrada de que seja feito qualquer tipo de coisa dentro da sua igreja, no templo, né? E ainda, então, o terceiro verso que eu quero deixar para concluir está na segunda epístola do apóstolo João, os versos 10 e 11, porque essa epístola tem um único capítulo. Então, os versos 10 e 11 diz assim: Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não os recebais em casa, nem tampouco os saudeis, porque quem os saúda tem parte nas suas más obras. Ou seja, nós como cristãos, para nós receber em nossa casa a pessoa que é contra a doutrina do Senhor, nós devemos, na verdade a Bíblia fala, o apóstolo João fala, para nem saudar e nem receber da nossa casa. Porque se nós saudar, nós teremos parte nas más obras deles. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. Alguém pode dizer que isso é ignorância. Não. É a Bíblia que está dizendo. Quem somos nós para ir contra os princípios bíblicos? Principalmente a igreja. A igreja, ela tem que estar baseada em princípios bíblicos. Então, diante desses versos que eu levantei, que eu trouxe aqui, irmãos, eu, particularmente, sou da Igreja Pentecostal Deus Amor, sou um diácono, os irmãos sabem, mas eu não concordo com essa atitude de trazer para dentro da igreja pessoas, uma dupla de música secular para cantar, ainda que vai cantar um hino, de louvor a Deus. Eu não acho que isso é correto. A gente recebe todas as pessoas na igreja para ouvir a palavra, para receber o perdão de Jesus Cristo, para ser salvo em Jesus. Agora, para se apresentar no púlpito, tem que ser uma pessoa que é servo de Cristo, que é liberto por Jesus, que vai falar verdadeiramente do Evangelho de Cristo. Essa é a minha opinião que eu gostaria de deixar aqui no vídeo. Você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários, independente de qual for a sua opinião, eu vou aceitar, eu vou respeitar. Então, se você acha que eu estou certo, se você acha que eu estou errado, se você acha que deve trazer mesmo, que não deve, pode ficar à vontade para comentar aqui embaixo. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus em nome de Jesus e até o próximo vídeo.